Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Marcelo, mas você também pode me chamar de Azil e o link de todas as minhas redes sociais mais acessíveis estão aí na descrição do vídeo e no comentário fixado do mesmo. Hoje é dia de analisar o anime Ping Pong The Animation, anime esse que foi produzido pelo estúdio Tatsunoko Productions com a direção, storyboard e roteiro de Masaki Yuasa, o mesmo diretor de Tatami Galaxy e Devilman Crybaby, que inclusive eu já fiz vídeo desses dois aqui no canal, apesar do vídeo do Devilman Crybaby estar bastante datado, né? Ele não funciona muito hoje em dia, mas eu fiz. Ping Pong The Animation tem uma animação bastante peculiar e pode não agradar a galera logo de cara. Eu gosto dela. Eu acho que ela é experimental e bem crua, então funciona com a atmosfera totalmente realista e também maluca de se contar uma história através do ponto de vista do Yuasa, né? Quem já assistiu os animes do Yuasa sabe muito bem o que ele faz, ele costuma ser assim mesmo, e o que mais foge dos padrões é o próprio Japan Sinks, que na verdade o roteiro dele só é cagado mesmo. E não foi feito pelo Yuasa, mas foi... Enfim, a trilha sonora de Ping Pong The Animation é sensacional, principalmente se tratando da cantoria do Tsukimoto no episódio 4, ou Smile, acho que eu vou chamar ele de Smile. Aquilo realmente foi muito bom, durou quase que um jogo inteiro e me empolgou por ser algo que foi apresentado no primeiro episódio como algo esquisitão aos olhos dos personagens, e eu não tinha achado tão esquisito assim, mas nesse episódio ficou esquisito, porque foi demorado e foi descompassado, fora do ritmo, então foi sensacional. Eu gostei muito bem de como foi trabalhado e de como foi aplicado. A trilha sonora é excelentíssima demais. Ela tem muito de música eletrônica e eu gosto bastante disso. Eu acho que funciona muito com Ping Pong. É como se a direção do anime estivesse brincando com a minha forma de enxergar as possibilidades de uma obra de esporte e definitivamente eu me surpreendi com esse anime. O anime parecia ser apenas um anime de esporte normal no primeiro episódio, já que os personagens pareciam totalmente clichês e de qualquer anime de esporte que você possa imaginar por aí. Mas no segundo episódio, as coisas começam a se desenvolver em Ping Pong e os personagens começam a se encaixar uns nos outros. O psicológico dos protagonistas vão se desenvolvendo a cada momento de alguma partida e os questionamentos sobre si mesmo também, inclusive com simbolismos experimentais aparecendo durante tudo isso. Eu sei que a ideia de desenvolver o psicológico dos personagens pode parecer muito batida se tratando de animes e mangás de esporte, mas aqui eu sinto como se as coisas acontecessem de uma maneira diferente, e talvez isso seja por conta da rapidez do anime, mas a gente já vai chegar lá. O que acaba diferenciando Ping Pong de um anime de esporte qualquer são os pontos-chave da narrativa para ele, como por exemplo o protagonista Makoto Tsukimoto, ou Smile, que é um cara com grande talento para o tênis de mesa, mas que não se importa nem um pouco com isso, ou também o fato do anime ter dois protagonistas e o Peco não ter tanto talento assim, as jogadas serem defasadas e ele querer continuar praticando o esporte. Daí, o Tsukimoto acaba criando o espírito de competitividade por conta do seu treinador, e o Peco perde o gosto pelo tênis de mesa até certo momento do anime. Então, são realmente coisas que mexem no psicológico dos personagens, eles invertem os papéis, fazem eles se moverem de verdade dentro do anime, com consequências de verdade. Os personagens são muito bem explorados em uma avalanche de sentimentos e estados de vida, no impasse de fazer algo ou não, de tentar ou não, ou de seguir outro rumo da vida, porque um esporte não é tudo que a gente tem. Como eu tinha citado anteriormente, o anime também aproveita para abusar muito dos simbolismos para representar o que está tentando dizer como uma formulação maior dos fatos. Existem muitas cenas sobre representação de herói e vilão, a partir de um anime de mecha e tal. Existem representações também sobre o tênis de mesa ser um esporte não necessariamente importante para o Tsukimoto, como se fosse algo que ele quisesse levar adiante em primeira instância, mas sim a obrigação da vida dele como porta de escape para que ele consiga se relacionar com as pessoas, já que ele tem bastante talento para o esporte. Enfim, pessoal, são vários os aspectos de narrativa crua e às vezes bem densa em Ping Pong, que são trabalhados durante todo o anime. E eu não vou detalhar tudo aqui para vocês, episódio por episódio, pelo simples fato de que o anime é muito rápido. É sério, ele é rápido demais e isso pode quebrar um pouco a experiência de algum telespectador, fazendo você não se importar com quase ninguém que tem ali e simplesmente só ver as coisas acontecendo e aceitar. Quando eu vi que o mangá tinha 55 capítulos e o anime adaptou tudo em 11 episódios, eu fiquei tranquilo até. Ok, não era pra ficar tranquilo, mas eu fiquei tranquilo porque é um anime do Yuasa e ele gosta de reinventar a história das pessoas para contar do estilo dele, para realmente dar jus ao
ao nome adaptação, né? Ao termo adaptação. Mas isso aqui, infelizmente, não funcionou tão bem assim e eu fico realmente triste que seja tão rápido. É interessante ver toda essa fluidez, de certa forma, em se contar uma história e demonstrar os personagens, mas eu sinto que Ping Pong precisava de 13 episódios para o ritmo que ele está tentando implantar ali. Parece que 11 episódios não foram suficientes e às vezes algumas coisas não colaboram com o tempo que o telespectador teria para digerir as informações e os acontecimentos. Coisas que poderiam se encaixar melhor e ter mais tempo de tela para se desenvolver, simplesmente saem voando pelo roteiro. Porém, mesmo que as coisas aconteçam tão rápido e você não consiga se conectar com os personagens, a história é excelente e desenvolve um tema perfeito sobre heroísmo. Na verdade, eu acho que funciona melhor dessa forma. É ruim para quem quer saber mais sobre os outros personagens, mas a história é sobre o Peco e o Tsukimoto. Então, não é necessariamente um problema apressar tudo isso para que você tenha o deleite inteiro do prato principal. Porque a história trata o heroísmo como se fosse algo mais real do que podemos imaginar, através da situação dos dois protagonistas que eram amigos de infância. Como eu já disse, o Tsukimoto era recluso pra caramba, já o Peco era mais popular e através do esporte eles conseguiram se aproximar mais e o Peco foi o herói para o Tsukimoto, tirando ele daquela situação quando ele era criança. Ao mesmo tempo, depois de crescidos, o Peco desiste do tênis de mesa porque o Tsukimoto venceu de um cara que ganhou dele e isso desmotiva ele, fazendo com que ele não só se afaste do tênis de mesa, como também comece a destruir a sua regulamentação de saúde com o consumo de cigarros e outras coisas. E por conta do próprio Tsukimoto, na partida final e tal, o Peco consegue se reerguer, né? Tem também todo o treinamento com a velha e tal, mas a partida final com o Tsukimoto consegue reerguer bastante o Peco, consegue fazer com que ele se entenda mais e se dê mais ao trabalho de fazer as coisas pelas pessoas que ele gosta e que o esporte não é só competitividade. Então a ideia de herói realmente está bem empregada nos dois personagens e a mensagem está bem colocada. É uma ótima mensagem, me faz refletir que esportes ou atividades podem unir as pessoas e que todo mundo precisa de um herói, se é que vocês entendem o que eu estou falando. Todo mundo precisa de uma figura para se apoiar, de alguém para ajudar, de alguém para estar ali para te reerguer quando você estiver mal ou fora do seu normal. As pessoas precisam umas das outras, e os esportes ajudam a unir as pessoas. E como eu tinha dito, existem outros personagens que são bem trabalhados no meio disso tudo, apesar do anime ser bem rápido e focar apenas nos protagonistas. Um desses personagens é o Kazama, que inclusive é um personagem muito bom. Ele existe naquele roteiro ali para ser o outro lado da moeda, o lado que não acredita no heroísmo, o lado que não acredita que as pessoas precisam umas das outras para se apoiar e chegar ao topo, porque isso seria o mesmo que um atalho na visão dele. Então ele não acredita, já que o discurso dele também na partida final é de que não existem atalhos para o caminho da vitória, ou de que não existem atalhos para chegar no topo, que é literalmente a mesma coisa, mas foi isso exatamente que ele disse. Eu gosto bastante do Kazama, tanto pelo fato de ser um personagem negro com um papel extremamente importante no anime, como também sobre o papel dele ser sobre a outra metade desses questionamentos, tentando passar uma mensagem para o telespectador que não seja de um único ponto de visão, mas sim que faça o telespectador pensar no que seria a verdade para ele. É realmente muito interessante. O anime não ter tanta exaltação das partidas como se fosse uma batalha é o que também me fascina. Eu não me sinto assistindo um Kuroko no Basket ou Haikyuu, aonde nada mais importa e eu só preciso ver todo mundo caindo na porrada, entre aspas, com algumas regras e um instrumento conhecido como bola para dar a desculpa de que aquilo é um anime de esporte e que aquilo não é porrada. Eu sei que Shonen é uma demografia, mas como eu já falei em um vídeo mais antigo meu, a demografia acaba criando protótipos demais e que acabam resultando em algo que vai se concretizar ao longo dos tempos. Então, Ping Pong ser da demografia seinen aparentemente salvou ele, e aparentemente eu estava certo. Ele não precisa de todos esses momentos épicos de batalha para ser empolgante ou com uma história envolvente. Ele é técnico em desenvolver seus personagens e em mostrar todos os seus jogos e a maior parte do anime em tiras, parecidas com recortes de HQ ou mangá.
é simplesmente fantástico. Inclusive, a partida final é um ótimo exemplo de que essa exaltação toda do esporte como se fosse um anime de porrada não é necessário para se contar uma boa história. O final do anime é lindo e quebrou as minhas expectativas. Eu realmente achei que seria muito mais partida do que personagem, e na verdade foi muito mais personagem do que partida. Tanto que visou mostrar o futuro dele de uma maneira um pouco mais rápida, como é o final de Tengen Toppa Gurren Lagann, que eu gosto bastante e eu acho que funciona muito bem fazer esse tipo de coisa. Sim, foi rápido, e sim, eu reclamei da rapidez absurda desse anime, mas tem muitos momentos em que ser rápido é um acerto aqui, como por exemplo, ser mais fácil de rushar, e um desses acertos é a aceleração no final. Não era necessário mostrar mais tanto sobre os personagens depois de tudo que aconteceu, porque a história já foi concluída, e eu realmente gosto de quando algo sabe o momento de parar. Então, concluindo pessoal, a minha nota para Ping Pong The Animation é 9/10, o anime é realmente excelente e muito frenético com sua trilha sonora dubstep. Ele é divertido, transmite um bom questionamento e é fácil de maratonar. É realmente muito fácil, eu só não maratonei tanto assim porque eu vi 6 episódios de uma vez só, perto de 2 da madrugada, quando eu tinha terminado de ver o 6º episódio, então eu tive que parar pra dormir, descansar e tal. Mas pô, ele é divertido. Então fica a minha pergunta pra vocês. Assim como o próprio anime perguntou, vale a pena ter pessoas pra se apoiar e também ser o apoio dessas pessoas? Ou é melhor você trilhar o seu caminho sozinho? Assim eu me despeço de vocês e peço para que vocês reflitam com essa obra, porque vale muito a pena. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!